Olá, meu nome é Geraldo e nesse vídeo eu estou representando a Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, a SECA, que fica na rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, em Santa Amaro, lá na zona sul de São Paulo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com todos vocês para que nós possamos estudar aqui mais algumas questões do livro dos Espíritos, E como nós fazemos, costumeiramente em todos os nossos vídeos, antes de nós começarmos as nossas reflexões, nós vamos pedindo a Deus, nosso Pai Celestial, a Jesus, nosso irmão maior, e aos nossos irmãos do plano maior, que nos envolva em muita paz, em muita luz, muita serenidade, para que nós possamos compreender e assimilar os ensinamentos que nós estaremos assimilando no dia de hoje. Hoje nós vamos então refletir sobre o tema a afeição dos espíritos por certas pessoas. É a questão 484 e 485 do livro dos Espíritos. Então, começando aqui na 484, os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Os espíritos responderam: os espíritos bons simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições, como consequência da conformidade dos sentimentos. Muito bem, então, os bons espíritos, eles vão se afeiçoar, eles se afeiçoam sempre com os homens de bem, que são aquelas pessoas, aqueles nossos irmãos, que procuram sempre ter consciência de si e dos seus sentimentos, Procura identificar aquilo que não é bom para poder batalhar para melhorar, identificar aquilo que é bom e potencializar essas qualidades, e que se esforçam para tomar essas más tendências, para se retificarem daquilo que ainda não é bom dentro de si, trabalhar as suas más paixões, os seus maus sentimentos, como o orgulho, o egoísmo, porque, como sempre nos diz os Espíritos, o orgulho e o egoísmo é aquilo que de pior nós temos dentro de nós. Tudo aquilo que não é bom se deriva desses dois sentimentos. Então, é procurarmos sempre trabalhar nesse sentido de combater o orgulho e o egoísmo, para que nós possamos, então, nessa condição, atrair para nós os bons espíritos, aqueles espíritos que vão nos dar bons conselhos, que vão nos intuir quais são os melhores caminhos que nós temos a seguir, e assim por diante, E os homens viciosos, que são aqueles em que terão a afeição dos nossos irmãozinhos que ainda não são bons, que ainda estão trazendo dentro de si muita condição difícil, muito orgulho, muito egoísmo, porque aí daí vem a revolta, vem o ressentimento. Então são esses irmãos nossos que ainda estão nessa condição. Então, esses irmãos, eles vão se afeiçoar a essas pessoas, a esses nossos irmãos aqui encarnados, que não se preocupam com a vida, não se preocupam em levar a vida a sério, Eles só se ocupam com as coisas materiais, se esquecem das coisas espirituais, Sempre estão envolvidos em condutas difíceis, pensamentos difíceis, palavras difíceis que sempre estão saindo de suas bocas, ações que não são recomendáveis, Preocupando sempre com coisas que nós poderíamos classificar aqui como vulgares, Então,
essas pessoas agindo dessa forma vai atrair a afeição desses irmãos. Porque, como nós já vimos em questões passadas também, nós é que atraímos esses nossos irmãos de acordo com os nossos sentimentos, com as nossas ações, como nós já dissemos aqui. Então, não vamos esquecer nunca de que o ponto inicial para essas afeições é sempre nossa. Somos sempre nós que estamos escolhendo essas condições, boas ou difíceis, né? Fáceis ou difíceis, boas ou más, para as nossas vidas, né? E como concluiu ali os espíritos na resposta, então é assim que se dá o processo de afeição dos espíritos com os encarnados, né? De acordo com esse processo. E é sempre bom a gente lembrar também que hoje nós somos espíritos encarnados, né? Mas daqui a um tempo, um pouco mais tarde para alguns, um pouco mais cedo para outros, nós nos tornaremos espíritos desencarnados. Então, nós podemos estar nessas condições de estar nos afeiçoando com irmãozinhos nossos que estarão encarnados aqui. Então, aí já será um efeito contrário em relação a nós. E, por isso, nós precisamos nos preocuparmos a cada dia com a nossa melhora, fazendo o que dentro da doutrina dos Espíritos nós chamamos de reforma íntima, que é procurar identificar aquilo que ainda não é bom dentro de nós e corrigirmos, lutarmos, nos esforçarmos para melhorar, porque a gente sabe que isso é um processo longo, não é um processo fácil que se acontece da noite para o dia. É um exercício, é um treino que a gente precisa ir fazendo, mas nós precisamos, principalmente em função dessa condição, de que aquilo que nós levarmos para o plano espiritual é o que nós vamos ser quando nós chegarmos até lá. Não é pela condição de nós passarmos pelo túmulo, é que nós iremos nos tornarmos santos ou não santos. Não é nada disso, é a condição em que nós estivermos naturalmente, o esforço que nós estivermos fazendo para nos libertarmos daquelas condições difíceis. E é isso que nós vamos levar para o plano espiritual. Então, tomarmos cuidado para quando chegarmos no plano espiritual, retornarmos à nossa pátria espiritual, nós não temos essa condição de nos afeiçoarmos aqui, né, por irmãos que estão nessa condição ainda de muito materialismo. Então, nós precisamos corrigir em nós, né, trabalharmos em nós essas condições para que possamos, se tivermos que ter afeição ou estarmos envolvidos com qualquer irmão que seja aqui encarnado, que seja numa condição boa, que seja por nós sermos espíritos bons, espíritos suscetíveis de se melhorar. Então, esse é o trabalho que nós precisamos fazer para nós estarmos nessa condição aí de crescimento ou de evolução espiritual, né? Como nós quisermos classificar. Na questão 485, é exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? É exclusivamente moral a afeição? Então, os espíritos deram a seguinte resposta: a verdadeira afeição nada tem de carnal, né? A verdadeira afeição, né? Como a própria palavra diz, afeição, que é algo de bom. Então, isso não nada de carnal, nada de material. Mas quando um espírito se apega a alguém, nem sempre o faz só por afeição, podendo a ela agregar-se uma reminiscência de paixões humanas. Então, não é sempre por afeição. Pode ter alguma reminiscência de paixão humana. E o que são essas paixões humanas? São os apegos, são os sentimentos excessivos por pessoas ou coisas. Então, precisamos tomar cuidado com esses nossos excessos, nesses nossos sentimentos, esse nosso apego, ou apego excessivo por uma pessoa, ou apego excessivo por bens materiais, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essa condição.
E então, lá na questão mais bem lá para frente, na questão 907, 908, Kardec e os Espíritos, eles vão trazer para nós, né, uma explicação ou uma conscientização de que o princípio das paixões, ele não é um mal em si. Inclusive, ele é um motivador da vida, né? Você ter sentimentos, você gostar de alguém, você cuidar dos seus bens materiais, você querer, desejar algo, né? Sempre que seja bom, claro. Isso faz parte da vida, né? Isso nos impulsiona, nos faz querer lutar, nos faz querer melhorar as nossas condições, né? Mas quando nós deixamos esse sentimento nos dirigir, ao invés de nós dirigirmos esses sentimentos, então é aí que nós vamos cair nos excessos e a gente entra naquela condição, ao invés de fazer o bem, né, por esses sentimentos que nós temos, né, nós começamos a fazermos o mal, principalmente a nós, porque aí nós entramos em desequilíbrio. Então, isso é que é a condição difícil. O que nós não podemos é deixar sairmos, né, do bom senso, né, de um limite aceitável em relação aos nossos sentimentos, ao nosso gostar de alguma coisa material, né? Nós não temos esse apego, aquilo que fuja do bom senso, aquilo que fuja de um equilíbrio, porque senão nós nos desequilibramos. Então, é isso que os Espíritos estão dizendo aqui, que são essas más paixões, também pode ser uma condição, né, de uma ligação entre esses nossos irmãos do plano espiritual conosco aqui, né, esses sentimentos. Então, nós precisamos sempre estar nos policiando, fazendo esse processo de autoanálise para nos entendermos e poder nos controlar os nossos sentimentos, né? Valorizando as pessoas, valorizando as coisas, os bens materiais que nós temos, mas dentro de um limite em que isso não venha a nos prejudicar ou a prejudicar ninguém, né? Então, não deixando que nós nos tornemos escravos desses sentimentos, né? E assim nós estaremos fazendo isso, nós estaremos evitando esses processos de afeições indesejadas, né? Conforme a gente está sempre estudando dentro da doutrina, que nós podemos ter sim essas condições de proximidade, temos, porque existe essa interação, isso faz parte da natureza, essa interação entre o mundo espiritual e o mundo dos encarnados. Isso é natural, isso não tem nada de sobrenatural. Nós estamos o tempo todo em contato, com os nossos irmãos do plano espiritual. Eles estão sempre nos intuindo, eles estão sempre nos aconselhando. Nós é que precisamos ter olhos de ver e coração de sentir e ter sempre essa condição de compreensão em nós. Nós é que sempre somos o ponto de partida para aquilo que nós estamos trazendo para nossas vidas, para não podermos, quando acontecer algum eventual deslize na nossa vida, nós queremos justificar isso por ter sido uma influência de um irmãozinho, querendo culpar, né, o nosso irmão do plano espiritual. Não, isso parte de nós. Se nós estivermos fazendo esse trabalho aí, dessa reforma íntima, né, que a doutrina espírita traz para nós, procurando nos melhorarmos, nos esforçando para melhorarmos, né, nós estaremos, né, evitando essa condição e não nos colocando numa condição de talvez querer justificar algo que nós fizemos, atribuir isso aos irmãos
do plano espiritual. Não, a responsabilidade é nossa, porque é nós que escolhemos. Nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, que Deus nos deu quando nos criou, né? Ele nos deu essa condição de livre-arbítrio. Nós podemos seguir o caminho que nós quisermos, mas uma coisa é certa, nós estamos fadados a sermos seres felizes. Mas por isso, para que isso aconteça, é um longo caminho, depende das nossas escolhas. Uns escolhem caminhos mais fáceis, outros escolhem caminhos mais difíceis, né? Os nossos irmãos do plano espiritual já trouxe essa doutrina bendita aí para nos esclarecermos nesta condição. E então, para que nós evitemos esses processos, nessas afeições desses irmãozinhos que ainda estão se comprazendo no mal, que ainda estão trazendo um sentimento de revolta, de ressentimento nos corações, ou algumas condições viciosas em estar se ligando a nós aqui na Terra, nós precisamos mudar essa nossa vibração, mudar a nossa sintonia. Então, nós precisamos fazer esse trabalho em nós, porque, como já foi dito lá na questão 484 pelos Espíritos, e nós já falamos aqui, os bons Espíritos se afeiçoam àqueles homens de bem e que são suscetíveis de se melhorarem, né? Que se esforçam para se melhorarem. E os espíritos inferiores, aqueles nossos irmãozinhos que ainda estão se comprazendo nessa condição difícil, se associam àqueles que também estão numa condição difícil ainda, de muito materialismo, muito orgulho, muito egoísmo, enfim, uma infinidade de condições que facilita essa afeição. E também, na outra questão, também como já dissemos, tomar cuidado, porque essa condição dessa ligação dos nossos irmãos do plano espiritual conosco aqui na Terra nem sempre se dá somente por afeição. Pode também ser por paixões humanas, que são essas condições aí, esses desequilíbrios, né, que a gente entra, esse apego excessivo a bens materiais, ou esse apego excessivo a pessoas, né? Isso também é um motivador para que haja essa ligação entre os espíritos desencarnados e nós aqui, os encarnados, ok? Então, nesta semana era o que nós tínhamos para reflexão aqui, para que possamos aqui ao longo dessa semana refletir sobre isso, não somente durante essa semana, mas durante toda a nossa vida, nós refletirmos sobre essas condições e fazer as nossas escolhas. E, claro, procurar sempre fazer escolhas melhores para que nós possamos ter a nossa vida facilitada. Não é somente para facilitar a vida do outro, ok? Então, até o próximo vídeo e eu desejo que Deus e Jesus conceda muita paz a todos vocês e a todos os seus familiares. Então,